Nesses dias eu estava pensando num tema, na verdade já em algumas reflexões minhas, assim, eu já estava pensando sobre algo que eu tenho sentido falta, assim, no cristianismo, de certa forma, no que a gente vê aí na cristandade, na espiritualidade hoje em dia. Eu vejo um sintoma claro que é a presença de um cristianismo sem Cristo. A gente vê as pessoas que se dizem cristãs hoje, todos os movimentos até evangélicos, religiosos, assim, que muitas vezes tem uma prática que não condiz totalmente com aquilo que Jesus ensinou. É um cristianismo carregado de religiosidades, de mandamentos, mas sem a centralidade de Cristo. Às vezes falta mais Jesus nisso. E um outro sintoma que eu tenho percebido é uma espiritualidade cristã sem cruz. Se por um lado há um cristianismo sem Cristo, que a gente vê uma preocupação com muitas doutrinas, com muita religiosidade, com muitos dogmas, e falta Jesus com a sua misericórdia, com o seu acolhimento, com o seu socorro aos sobrecarregados, oprimidos, aos pobres, a gente sente falta disso. Por outro lado, também eu tenho visto que há uma necessidade de resgatar um tema que faz parte da espiritualidade cristã, que é a cruz, mas a cruz do discípulo. É interessante como que no discipulado existe uma cruz, e esse é um tema que às vezes eu não vejo por aí. E isso me chamou a atenção nesses dias e me fez lembrar de um texto muito famoso do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 2, do versículo 19 em diante, né, do 19 ao 21, que ele vai falar que ele está crucificado em Cristo. E eu estava pensando nessa frase, nesse versículo, o que significa estar crucificado em Cristo. Lendo a carta aos Gálatas, e especialmente aqui, nesse contexto, estar crucificado em Cristo para o apóstolo Paulo é dizer o seguinte: olha, eu não confio em mim para tentar agradar a Deus. Cristo agradou a Deus por mim de uma vez por todas. Não tem justiça própria, não tem obras meritórias que me faça agradar a Deus. Nada que eu faça pode fazer com que Deus me ame mais ou menos. Ou nada que eu deixe de fazer também. Porque, na verdade, a minha tentativa de agradar a Deus por conta própria foi crucificada com Cristo na cruz. Esse é o contexto onde Paulo vai falar isso. Porque a carta aos Gálatas, Paulo escreve essa igreja, que era uma igreja que conheceu a simplicidade do Evangelho. E o Evangelho é simples mesmo, né? Porque o próprio Jesus sintetizou toda uma percepção religiosa de relacionamento com Deus, ou uma percepção de espiritualidade, e ele resumiu em amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Nisso consiste a lei e os profetas. E parece que essa simplicidade chocou muito a mentalidade religiosa dos dias, e até a nossa, hoje em dia, a gente tem dificuldade de entender que espiritualidade cristã e vida com Deus se resume em amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Isso me faz ver como que a gente tem essa dificuldade de crucificar essa nossa neura religiosa, de estar sempre tentando agradar a Deus de todas as formas. E isso foi o que aconteceu aos Gálatas, porque eles conheceram a simplicidade do Evangelho pregado por Paulo, deixaram isso de lado depois que Paulo saiu da igreja, né? Teve lá um tempo com eles, e ele continuou a sua caminhada missionária. Não demorou muito, e líderes religiosos já começaram a impor coisas além da necessidade de se amar a Deus sobre todas as coisas, de se amar o próximo como a ti mesmo, e olhar para Jesus como uma grande referência de amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, esses falsos religiosos, o apóstolo Paulo começa a carta aos Gálatas falando que eles estavam pervertendo o Evangelho, colocando doutrinas e mandamentos humanos numa espiritualidade que deveria ser baseada no amor. E aí, o apóstolo Paulo critica os Gálatas porque eles abriram mão da simplicidade da espiritualidade cristã para voltar àquilo que o apóstolo Paulo chama de jugo da escravidão, que era o jugo da religião, a voltar à lei. Então, os líderes judaizantes da ocasião falaram com os Gálatas que eles deveriam sim confiar em Jesus, acreditar e tomar posse, vamos dizer assim, usar essa expressão,
da obra que Jesus fez na cruz, mas eles deveriam também guardar os preceitos da lei, dentre eles circuncidar, que é um ritual, um pacto, né, que o judeu fazia, e guardar festas, dias religiosos e tudo mais. E o apóstolo Paulo critica os Gálatas porque quando eles deixam a simplicidade do evangelho e retornam a essas práticas religiosas, eles estão decaindo da graça e eles estão invalidando a obra da cruz. E o apóstolo Paulo vai dizer: por mim, eu entendi que religiosidade, obras religiosas, méritos, sacrifícios, não me faz justo diante de Deus. O que me faz justo diante de Deus é Cristo, é a cruz. Essa minha tentativa de sempre tentar agradar a Deus por conta própria, eu crucifiquei ela em Cristo. E aí, pensando nisso, isso me fez remeter a outras dimensões que o discipulado de Jesus tem no que diz respeito à cruz. Porque se contra o amor não há lei, se o evangelho é simples ao ponto de não ter um pacote de doutrinas, de mandamentos sobre mandamentos, e que o convite é amar a Deus. Por outro lado, o evangelho tem uma convocação que Jesus fez aos seus discípulos, que é tomar a sua própria cruz. Jesus mesmo disse: aquele que, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo dia a dia. Essa expressão do dia a dia me chama muita atenção, né? Que é um acréscimo que o evangelista Lucas faz. Os outros evangelistas não usam a expressão dia a dia. O Lucas fala que Jesus disse: dia a dia, toma a sua cruz e me segue, mostrando que na espiritualidade cristã existe uma cruz do discípulo, existe uma cruz que eu me identifico, que eu preciso de crucificar todo dia. Que cruz é essa? Vamos ler só esse texto do apóstolo Paulo aqui, depois dessa rápida introdução, para a gente tentar situar o que é que eu estou querendo passar. Eu poderia falar que essa reflexão teria como tema as dimensões da cruz do discípulo, porque Jesus fala de uma cruz que a gente tem que carregar. E o apóstolo Paulo aqui fala de uma cruz de Cristo que ele se viu crucificado. E aí fica essa pergunta para nós: quais são as dimensões da cruz do discípulo? E por que hoje a gente vê uma espiritualidade cristã legalista, mas que não tem cruz? Por que a gente vê um cristianismo sem cruz? E por que a gente vê uma mensagem de discipulado que não tem esse confronto que o próprio Jesus disse, que diz: olha, qual é a sua cruz? O que você tem que carregar em si? Quais são as suas ambiguidades que você tem que lidar com ela para tentar ser uma pessoa melhor? Né? A expressão negar a si mesmo, quando Jesus fala toma a sua cruz e nega a si mesmo, ele não está querendo dizer assim que você tem que negar a alegria da vida. Isso é religião. Você, não pode isso, não pode aquilo. Isso ainda diz respeito às exterioridades. O si mesmo é o self, né? O egoísmo. E a gente sabe que em nós habita um egoísmo assim, vaidoso, insuportável, caprichoso, e que não nos faz uma pessoa boa. E o convite de Jesus na espiritualidade cristã, no convite de viver sob a ótica do amor a Deus e a ótica do amor ao próximo, você precisa de negar a si mesmo, você precisa de tirar o egoísmo, né? Para que você possa entender qual que é o caminho do discípulo, como se parecer com Cristo nisso. Isso não tem nada a ver com pode ou não pode, do ponto de vista religioso. Não pode essa música, não pode aquilo outro. Não, é algo muito mais profundo, é muito mais visceral. Porque é muito fácil, por exemplo, você guardar dias religiosos, guardar certos mandamentos e continuar sendo um cara egoísta, avarento, insuportável. Para não amar, e amar exige altruísmo, exige abnegação, porque amar ao outro também, porque a gente é muito caprichoso, a gente gosta muito de conforto, a gente vive numa geração muito cheia disso. Por outro lado, a gente tem esse desafio. E às vezes a gente, para não amar, a gente constrói templos religiosos, a gente constrói uma carreira religiosa, a gente inventa um monte de coisa para negar a simplicidade do evangelho. E essa simplicidade tem uma cruz. Tem uma cruz. Isso não tem nada a ver com legalismo religioso, né? Porque o próprio Jesus não era legalista, do ponto de vista religioso. O pessoal escandalizava porque Jesus comia com publicanos e pecadores.
O pessoal escandalizava com Jesus porque os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos, que era um ritual religioso. Os discípulos de Jesus não jejuavam, né? Parecia assim até disperso. E os religiosos falam, engraçado, que os discípulos de João jejuam, o seu não jejua, os seus discípulos não jejuam. Jesus não tinha essa preocupação exterior, mas existia um convite de Jesus para os seus discípulos a negar a si mesmo. Existia uma cruz que a gente, às vezes, tem que tomar posse dela. A gente tem que crucificar esse ego. E eu acho que passa um pouco por isso que o apóstolo Paulo está falando também. O texto é famoso, eu vou ler. Gálatas 2,19 diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça, se agrado a Deus por conta própria, mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala de algo que é muito presente em suas cartas, que é aquilo que a gente chama de justificação. Ele fala, olha, eu não posso jamais me considerar superior a ninguém, mais santo do que ninguém, porque nada que eu possa fazer me faz justo diante de Deus. A lei não me faz justo diante de Deus, os mandamentos não me fazem justo diante de Deus. O que me faz justo diante de Deus é o amor de Cristo, porque até quando eu tenho uma presunção de achar que eu sou um cara ilibado, perfeito do comportamento, o meu coração já se encheu de jactância religiosa, de vaidade, de soberba. Então não há justo diante de Deus. E aí o apóstolo Paulo fala, eu morri para a lei, morri para a religião. Eu estou crucificado em Cristo. A minha espiritualidade está centrada no amor de Cristo por mim. Isso tem que ser algo muito claro para aquele que é seguidor de Jesus de Nazaré. Ele tem que entender que Deus o ama por causa de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, né? Não porque somos amáveis ou perfeitos, mas por causa do amor com que Jesus nos amou. E aí o apóstolo Paulo levanta a cruz como a sua bandeira e diz, eu estou crucificado nele, não anulo a graça de Deus. E aí, além dessa belezura que é essa declaração do apóstolo Paulo, eu gostaria de propor 3 dimensões que o discípulo tem que crucificar. 3 dimensões da cruz do discípulo, da cruz do discipulado. A primeira é justamente essa que o apóstolo Paulo está falando. O discípulo ele tem uma cruz que ele tem que entender. A cruz de Cristo para ele tem esse significado. Nada que eu possa fazer, ou que eu deixe de fazer, vai fazer Deus me amar mais. Eu nunca vou me sentir justificado diante de Deus, porque é Cristo que me justifica. É Cristo que me santifica. Isso é para tirar qualquer tipo de vaidade religiosa, de exclusividade, de se achar superior, conhecedor da verdade. Nós somos os salvos, eles são os ímpios. Acaba com essa segregação. Ele se reconhece um dependente da graça de Deus. Esse capítulo 2 tem um entrave entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, porque o apóstolo Paulo estava lá, junto com Pedro, junto com os gentios, que seriam as pessoas que não eram judias, né? Não tinham os judeus aqui. E aí o apóstolo Paulo recebe Tiago, estava o apóstolo Paulo, Pedro e alguns irmãos gálatas, gentios. E aí veio o pessoal de Jerusalém, que era mais conservador, Tiago e os irmãos de Jerusalém, e na hora Pedro, que estava lá como gentio, comendo com gentio, de acordo com a lei, ele tinha que ter algumas restrições, não podia comer com gentio, não podia fazer determinadas coisas. Assim que Tiago chega, o apóstolo Pedro muda o comportamento e dá um miguezinho, né? E junta com Tiago. Até Barnabé caiu na onda e ficou preocupado em dar satisfação religiosa para essa galera que estava vindo. E aí o apóstolo Paulo chama a atenção de Pedro e ele evoca essa verdade, fala, olha, Pedro, você sabe que pela lei a gente não justifica, pela religiosidade, pelo comportamento próprio, a gente não é justificado diante de Deus. O que nos justifica é Cristo. E se é Cristo que nos justifica, isso mostra que nós somos tão pecadores quanto os gentios. Isso está no versículo
17 ele fala assim, olha, mas se procurando ser justificado em Cristo, formos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á acaso que Cristo é ministro do pecado? Claro que não. Em outras palavras, está dizendo, olha, se é Cristo que nos justifica, isso significa que mesmo tentando cumprir a lei, nós somos pecadores. Essa consciência de que a cruz é a única forma de agradar a Deus, de andar com Cristo, é algo que tem que ser muito claro. E é uma tentação que a gente tem que sempre lutar. Dizer o seguinte, olha, a minha tentativa presunçosa de agradar a Deus tem que ser crucificada todo dia na cruz. E aí o que significa então agradar a Deus por intermédio de Cristo? O próprio apóstolo Paulo vai dizer, vivo pela fé no Filho de Deus. É uma atitude psicológica apenas? Então tá, eu não preciso fazer nada porque é só a cruz que me justifica. Eu vou fazer o que então? O que seria viver pela fé no Filho de Deus? Aí, você lê na carta, quando ele chega lá no capítulo 5 e ele vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, ele fala, olha, assim como andai no Espírito, vivei no Espírito, andai nele. Ele fala, anda em Jesus. E aí, a forma de viver essa fé no Filho dele é ter toda a espiritualidade centrada radicalmente em Cristo, alimentando-se das suas palavras. O próprio Cristo diz que se nós estivermos ligados nele, como videira verdadeira, ele vai nos podando para que nós possamos dar fruto e esse fruto permanece. Uma forma que eu certifico de que a minha fé está alicerçada em Cristo Jesus passa pelo menos pela certeza absoluta de que eu alimento dele, que é pão vivo, porque ele mesmo disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta por mim vive por essa verdade. Inclusive, na carta, no capítulo 5, eu gostei de um versículo que ele fala assim, porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Aqui tem um dos grandes dilemas da espiritualidade cristã, onde você encontra os liberais, né, que namoram com a libertinagem, e você tem os conservadores, que namoram com o legalismo quase assim, judaizante contemporâneo. E aí o apóstolo Paulo está falando que a espiritualidade cristã que crucificou os extremos na cruz, não é nem que se entrega à libertinagem de maneira indiscriminada, e nem a que fica presa ao legalismo ultraconservador. Ela é centrada no amor de Cristo. E a prática que ele fala, olha, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, sede servos uns aos outros no amor. Ele evoca uma outra prática de uma espiritualidade centrada em Cristo, que crucificou a justiça própria e que crucificou também a libertinagem. Para ele, é o amor ao próximo, o serviço ao próximo, alimentar-se das palavras de Cristo e praticar esse amor, principalmente do ponto de vista interrelacional. Então, a primeira dimensão da cruz que o discípulo tem que ter é essa, olha, não agradar a Deus nem me entregando ao extremo da libertinagem e nem pela via da justiça própria, é pela prática do amor de Cristo, é sabendo que obedecendo esse amor, deixando ele me podar e me tratar, eu estou crucificando a mim mesmo na cruz. Tomando essa dimensão que o apóstolo Paulo fala e que eu achei muito bonito. A segunda dimensão, muito parecida com Cristo, que é justamente crucificar a si mesmo. Isso, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente esquece dessa dimensão do discipulado. A espiritualidade cristã ela não é neurótica do ponto de vista religioso, legalista, do pode ou não pode, mas ela tem que ter uma consciência. Existe uma cruz, existe um capricho interior, existe uma egolatria que eu tenho que combater diariamente. O apóstolo Paulo vai falar na carta aos Coríntios que ele esmurrava o seu corpo, reduzia ao pó, porque ele sabe que nele habita uma indisposição, um capricho, uma vaidade. E o discípulo ele tem que ter essa certeza. Aqui,
na carta aos Gálatas, Paulo vai evocar uma guerra que a gente vive interior. Essa é uma realidade do discípulo, né? A carne milita contra o espírito. A carne aqui no sentido do nosso capricho, da nossa maldade, do nosso egoísmo. Eu acho que tudo resume muito bem na nossa tentativa de sempre ter conforto, de ser louvado, de capricho nosso, de vaidade, né? Muito além do que práticas do pode ou não pode, gira em torno dessa soberba da vida que nos habita. E aí o apóstolo Paulo, ele fala, acerca dessas coisas, eu esmurro meu corpo e reduzo ao pó, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, se eu faço, eu estou nessa guerra. A carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Eu sou essa pessoa que dia a dia, como discípulo, estou crucificando o si mesmo. Isso não é legalismo. Isso é uma realidade do discípulo. Dia a dia, disse Jesus, toma a sua cruz e siga-me, porque a minha cruz é essa, de querer sair por cima da carne seca sempre, de conforto, de prazer a qualquer preço, de sempre sair bem em tudo, né? A avareza, né? Se for olhar a nossa vontade, a gente vive no eternas férias. Falo isso com os meus alunos muito, né? A gente vive no eternas férias. Se for olhar para a nossa vontade, a gente vive na praia paradisíaca, numa ilha de nudismo. A gente vive tranquilo, assim. Mas a gente sabe que a gente vai sendo monstrificado. E o convite de Jesus é, olha, toma a sua cruz e me siga. Essa abnegação é um caminho do discípulo. Na espiritualidade cristã, está tudo garantido diante de Deus. Agora, aqui na vida, na disciplina da vida, eu preciso tomar a minha cruz. Porque, caso contrário, eu vou ficando um monstrinho. Preguiçoso, indisciplinado, cheio de vícios, vaidoso. Isso é minha cruz. Eu estava lendo O Caminho do Discípulo e eu lembrei de uma parte onde fala lá, o livro fala sobre quando Jesus fala, olha, se seu olho te faz pecar e a tua mão te faz pecar, arranca-o tu de ti. Quer dizer, existe uma dimensão de uma cruz interior, uma cruz própria, quando Jesus fala, tu arranca-o de ti. Essas preguicinhas que nos atrapalham, essas coisas é uma cruz. Está tudo resolvido diante de Deus, está tudo resolvido em Cristo. Mas eu preciso de ser uma pessoa mais disciplinada, eu preciso de ser uma pessoa mais altruísta, pensar mais nos outros, eu tenho que ser uma pessoa mais benevolente, mais generosa, porque a minha cruz, o meu ego não quer isso. Ele quer o conforto, ele quer ser louvado, né? Em última instância. E aí, quando Jesus diz e fala, olha, certas coisas é responsabilidade nossa. Se seu olho te faz pecar, se sua mão direita te faz pecar, arranca-o tu de ti. Quer dizer, eu sou a cura disso, essa cruz é minha. E aí o convite do discípulo é sabendo que nessa via cruzes, da cruz do discípulo, se eu cair, já está tudo resolvido em Cristo, eu vou me levantar, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus, disse o próprio apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, num caminho assim, ele chama isso de carreira da fé, né? Na carta a Timóteo ele fala, não que eu tenha alcançado, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, dentre elas as minhas preguiças, os meus erros, as minhas quedas, eu prossigo para o alvo. Na carta aos Coríntios, por exemplo, ele fala de que nós estamos diante de Deus com o rosto desvendado e o seu poder vai se aperfeiçoando em nós de glória em glória, algo paulatino, é essa cruz. Agora, se eu não der atenção a isso, se eu viver um discipulado sem cruz, não vai mudar nada diante de mim, porque há um convite de um negar a si mesmo. Há um preço, né? Há um preço. Dietrich Bonhoeffer fala sobre a graça barata. Existe um preço do discipulado. E isso, às vezes, é muito mais impactante do que legalismo religioso. Porque lutar contra a nossa vaidade, contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo, é muito mais difícil do que deixar de beber certas coisas, de ouvir certas coisas, de vestir certa roupa. Muito mais difícil. E o convite de Jesus, uma das dimensões da cruz para nós, é crucificar a si mesmo. Isso não é legalismo, isso é discipulado. A terceira dimensão da cruz
do discípulo que eu percebo e que eu vejo que Paulo, estou usando Paulo como grande, vamos dizer, como referência para a gente aqui, é que a gente também tem que crucificar a nossa imagem. Paulo foi muito bacana nisso. Quando a gente lê o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios e em outros textos, Paulo conseguiu seguir a Jesus, servir a ele, sem se preocupar com a imagem de sucesso. Eu até coloquei aqui, a capacidade de crucificar a nossa imagem e saber lidar com um aparente insucesso, mesmo andando com Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, aqui mesmo na carta aos Gálatas, que esses judaizantes que estavam fazendo os Gálatas voltarem à lei, eles preferem pregar porque eles não encaram pregar o escândalo da cruz. O versículo diz assim, olha, todos os que querem, falando aos Gálatas, Paulo alertando, todos os que querem ostentar-se na carne, quer dizer, se bancar diante de Deus, estes vos constrangem a vos circuncidar, ele está falando, esses estão querendo circuncidar vocês, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. O discípulo tem uma cruz, uma outra dimensão da cruz, que é crucificar a sua imagem. Essa é uma cruz difícil. E o apóstolo Paulo, sendo um dos maiores seguidores, da pessoa que mais, na minha opinião, né, olhando as escrituras, a pessoa que mais se pareceu com Jesus, que mais pôs em práticas os ensinamentos, ele teve que lidar com a indiferença, com a infâmia. Na segunda carta aos Coríntios, ele sendo o cara mais reto andando com Deus, ele fala de infâmia. Eu vou até ler o texto de Coríntios que fala muito bem como que... Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê um cristianismo hoje que não sabe lidar com as contradições de seguir a Jesus, que às vezes é ser fiel a Deus e experimentar um insucesso. Ser fiel a Deus e experimentar a indiferença. E principalmente porque a gente vive uma época de triunfalismo religioso, onde andar com Jesus significa sucesso a todo custo, mas não é por aí não. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como os ministros de Deus, na muita paciência, na aflição, na privação, na angústia, nos açoites, nas prisões, nos tumultos. Olha que coisa. Né? Eu vi um post, né, numa rede social dessa, que colocando Jesus na cruz, Jesus crucificando lá, né, no Calvário, e as pessoas dizendo, lá, se andasse com Deus não estaria ali, certamente aprontou alguma coisa. Quer dizer, e o próprio Jesus disse, se me perseguiram, vos perseguirão também. Bem-aventurados sois vós, que por causa do meu nome vos perseguirem e mentindo disserem, e caluniardes, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Em outras palavras, a gente tem que tomar cuidado também com essa imagem. E o discípulo, quando anda de acordo com Jesus, ele tem que saber que, às vezes, na caminhada, a gente tem que saber lidar com a infâmia, com os tumultos que o apóstolo Paulo está falando. E ele continua. Na infâmia, eu digo, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, por honra e por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Olha as contradições que o discípulo de Jesus, apóstolo Paulo, teve que lidar. Sendo um cara sincero, fiel, que anda com Deus, não tendo uma aparência disso, porque ele estava sendo verdadeiro, mas sendo interpretado como enganador. E às vezes quem anda com Jesus tem que saber lidar, tem que saber crucificar essa imagem do politicamente correto. É uma dimensão da cruz dificílima, principalmente em tempos de espiritualidade publicitária. Um convite a crucificar essa tentativa de sempre sair por cima de tudo. Saber que eu ando com Deus e às vezes a gente tem que lidar com um não.
a gente tem que lidar com a indiferença, lidar com o insucesso, com a aparente derrota, com a frustração. Isso não tem nada a ver com a minha vida com Deus, mas faz parte da caminhada. E isso me ajuda a crucificar a minha imagem, né? Esse culto que a gente tem à imagem, principalmente nos dias atuais. Então, Jesus fala que seus seguidores seriam perseguidos assim como ele. Se me perseguiram, vos perseguirão também. Crucificar a nossa imagem é saber lidar com o aparente insucesso, mesmo andando com Deus. Assim, eu acho que é de uma maturidade do discípulo quando ele anda com Jesus, sabe que Deus é que sabe dele, importa o que Deus pensa de mim. E quando ele tem essa certeza, eu acho que é de uma maturidade, ele teve essa capacidade, como o apóstolo Paulo, de crucificar a sua imagem. Quando ele diz, estou crucificado com Cristo, pelo menos essa certeza. A minha imagem, vocês me julgam, que eu abandonei o judaísmo, né, que eu estou pregando o escândalo da cruz, não tem problema, nisso também eu estou crucificado com Cristo. Importa o que Deus pensa de mim, não o que os outros pensam de mim. Essa dimensão da cruz do discípulo também é um grande desafio. E o que eu gostaria de que a gente pensasse nessa noite é em que medida da nossa caminhada com Jesus, do nosso discipulado, a gente está vivendo essas dimensões da cruz. Em que medida nós estamos crucificando a nossa tentativa de agradar a Deus por conta própria, crucificando o nosso ego. Todo dia eu estou tentando ser uma pessoa melhor, um marido melhor, um filho melhor, porque eu sei das ambiguidades que me habitam, das ambivalências que me habitam, dos vícios que me habitam, das preguiças que me habitam, mas dia a dia eu quero tomar essa cruz, na certeza de que em Deus já está tudo resolvido, por causa de Jesus. E uma outra cruz, que é essa de crucificar a imagem, sabendo que às vezes eu posso estar andando fiel com Deus e experimentar alguns insucessos, porque às vezes por honra e às vezes por desonra, disse o apóstolo Paulo. A gente precisa sim pensar num discipulado com cruz, a cruz do discípulo também.